Olá, boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar a partir de agora. A partir de agora, onde a gente tem neste dia a eclipse do Sol, né? Desde o início da tarde até boa parte da noite, consegue-se acompanhar, diferentemente do eclipse da Lua, né? Que a gente não conseguia ver. E do Sol a gente sabe que, principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente consegue ver em muitos lugares, em qualquer lugar. Basta você olhar para o céu. O céu tem que estar limpo, obviamente. Quanto mais limpo estiver o céu, melhor visibilidade você terá. Atualidades Pampa com as notícias que marcaram esse dia e, consequentemente, marcarão os próximos, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com os seguintes assuntos. O Rio Grande do Sul perde população, ao contrário do que acontece com todos os demais estados brasileiros. Toffoli suspende inquérito que tramita contra Flávio Bolsonaro até novembro. Toma posse o novo presidente do BNDES. Na sua 25ª edição, Bond muda de nome porque agora ela é mulher e negra. Delite, com 19 anos, o zagueiro mais caro do planeta, 75 milhões de euros, sai do Ajax e vai para a Juventus. O calote da Venezuela no mais famoso marqueteiro brasileiro. Vou contar para vocês. E aqui no Rio Grande do Sul já é a 4ª morte de um agente policial em menos de 3 semanas. E fazendo uma correção imediatamente, graças ao auxílio da Vera Armando, que assoprou, o eclipse é da Lua, Magda Beatriz. Ela está cobrindo o Sol, por isso que a gente viu até no final do jornal só uma nesga do Sol. Eclipse da Lua. Olha que lindo. Eu não que acho. tu não acha? Tá aí, ó. Aquilo ali é a nave de Thanos voltando à Terra para buscar vingança Ai, contra os Vingadores. E Thanos vem buscar pessoas que têm Sim. pouco cabelo. Ah, Chicão, Tu e o Chicão, para o ímpar. Thanos pegou nós. Para o ímpar. Não tem. Eu vou deixar meu cabelo crescer. Não. Vem por aqui. Eu uso Apache, que eu optei por ser careca. Mas então, Ele tá com medo do então não Thanos. é o teu caso, tu não tens pouco cabelo, o tu problema é- raspa a cabeça. Exatamente, o problema é então, dele. sobrou ele. Não tem Até que cabelo, hora será que eles vão nada. deixar tu ficar aqui, Vitor? Ô, Thanos, Vamos prender ele. quer sinceridade, Thanos? Vem logo porque eu tô mal. Tá mal, eu tô tomando remédio. E o cabelo é branco? Estilo Armani, Jorge Armani. Ah, né? sim. A moda é cabelo branco. Mas verdade, loirinho é a uma moda coisa é. mais nada a ver. Cabelo preto também nada a ver. Grecinho 2000, Branco, aquele antigo, nem pensar. Fica na Papai mão, Noel mais é bom, fecha. né? Não, Futebol Grecinho não salão. dá pra usar, Grecinho as pessoas ficam com cor de pote. Já que o Chicão detonou os loirinhos, eu e o Marlin vamos embora, voltamos amanhã, viu? Papai Noel, né? A gente volta amanhã, os loirinhos foram defenestrados na bancada. Mais, quer dizer, até tem esses produtos, mas uma coisa da beleza realmente, da tecnologia, agora nós temos tinta de cabelo específica para cabelos masculinos. Já faz muito tempo, não é agora. Então, assim, o homem pode pintar o cabelo com as tintas que tem para homens. Não precisa mais usar o que resta, o que sobra da tinta do cabelo da mulher, ou se esconder no salão para pintar o cabelo. É um mercado em grande É um crescimento. mercado, sem dúvida. Agora Até eu acho bem masculino. charmoso, o Eu homem também grisalho. acho, eu que o acho homem bonito. pode ficar Depende da grisalho cor e da tudo pele mais. do homem. E depende do tom do branco. sim. Se for muito Depende branco, do Tom do branco, que tem um branco que é o Ah, teu é bonito, Vitorino. Muito Muito bonito. bonito. Porque ele Porque não é ainda tem. branco, ele é Ainda tem. prateado. É, porque o cabelo Ele do é Vitorino fica prateado. O que ainda tem Magda, hoje a idade eu vi um dos negócio que me metais. assustou. O que te assustou mais do que Thanos? Mais do que Thanos. O Thanos é pinto perto do que eu vi hoje. Fui com um cliente de uma loja de automóveis porque ele se julgou ludibriado. Sim. E lá nós conhecemos um rapazinho que estava por ali. Que presta... A loja de automóveis não tem nada a ver com isso, vamos deixar bem claro Ok, que o rapazinho ok. estava por ali oferecendo serviços. Esse meu cliente puxou assunto com o garoto, um menino de pouco mais de 20 anos. Sabe qual é o trabalho do garoto? Não. Nos carros modernos? Rebaixar a quilometragem de odômetro. Ah, é verdade. Ele leva 5 minutos. Que é para enganar quem Um compra o carro. aplicativo de celular com um cabo que engata na entrada USB desses carros modernos, que são todos checados por computador. Ele leva menos de 5 minutos para baixar a quilometragem de carros caríssimos. Olha bem, não vou citar a marca aqui para ninguém ter ataque histérico, mas todos, tá? Todos. Ele mostrou um aplicativo. É um aplicativo desenvolvido por um ucraniano que acessa os códigos
baixa a quilometragem de todos. E ele não é da concessionária, ele está ali no redor, Ele está ali que é para prestar um serviço. Não, oferecendo serviço para todo mundo. E quanto que ele cobra? 150 pila. Olha aqui, ó. Tá, e não, eu só quero avisar, senhoras e senhores, não adianta perguntar qual a concessionária, que não é por uma questão comercial que nós não vamos dizer, porque o cara agora não deve estar mais lá, né? Depois que e não era uma concessionária, era uma revenda de carros usados. E ele estava ali, ele disse, não tem ligação aqui, eu faço serviço para Bom, assim, isso é crime previsto, Código Penal, é crime. Agora, o que eu quero chamar a atenção? A defesa do consumidor, Porto Alegre e do Rio Grande do Sul tem que ficar atento a isso e começar a repassar à polícia esses casos. Não são poucos os casos que isso acontece. Como é que se enfrenta isso? Primeiro, comprando veículo em revenda autorizada. Revenda de carros usados, se for de sua confiança, mesmo assim, peça o manual do veículo com as datas das revisões. É verdade. Por ela, você pode se guiar até que ponto é verdade ou não. Aquele negócio de, fiz a revisão dos 30 mil quilômetros, está com 36, mas fez a revisão dos 30 mil quilômetros de 2015. Não cai nessa. Sim. Não cai nessa. A média, não sendo táxi, não sendo Uber, evidentemente, a média de se rodar um ano é de 15 a 20 mil quilômetros. Então, passando disso, desconfie, mas pegue esse hábito, peça o manual e exija a responsabilidade do estabelecimento sobre a verdadeira quilometragem do veículo que você está comprando. Aquela história que, eu dou garantia. Não, quem dá garantia é a lei, 90 dias, e é caixa, câmbio e suspensão. Então, abram o olho. Tá. Eu queria anunciar isso porque eu me assustei quando eu vi o menino fazer menos de 5 minutos, ele faz. Menos de 5 minutos. Que horror. Olha, eu vou ler alguns e-mails aqui para nós situarmos um dos assuntos que certamente vai render, todos nós vamos querer falar alguma coisa. Prezada Magda e bancada, diz Carlos Eduardo da Silva Pinto. Vocês sabiam que os direitos humanos tentaram fazer uma portaria que o policial militar que mata um bandido terá sua carreira congelada? Lembram-se do secretário da Segurança Estadual que fez uma portaria que o policial, antes de atirar, tinha que dizer: sou policial, estou armado e vou atirar. E esse mesmo secretário saiu abraçado com um sequestrador de uma lotação. Essas 3 situações acima, por mim citadas, têm algo em comum. Dilon Camilo. Boa noite, Magda. Na verdade, hoje está difícil dar uma boa noite. Depois da morte deste jovem, ele fala soldado da Brigada Militar, mas não é esse... Policial civil. Esse é o civil. É o assunto da Carla Krieger. Exatamente. Hoje, infelizmente, mais uma morte de um agente policial, porque somando as 4 mortes, a gente tem entre Brigada Militar e também a Polícia Civil. Dessa vez, um jovem, sim, 50 e poucos anos, que era lotado no DENARC, no departamento, emprestado. Já estava emprestado, exatamente. Por quê? Porque essa operação já estava sendo feita há 2 meses, uma operação bem elaborada. Usaram drone, reconheceram a área, já há 2 meses calculando direitinho o que seria feito, mas a gente sabe muito bem que quando a gente trata com bandido também pode ter surpresa. Olha o pecado. Então eles entraram nessa casa, e essa operação é contra o abigeato, e esse outro homem que acabou falecendo, que acabou morrendo, que também foi abatido, ele atirou contra os policiais, não quis se render, acabou matando um e acabou ferindo o outro. Hoje teve um buzinaço na frente do Palácio da Polícia na Ipiranga, por volta de 3 minutos, os policiais ali na frente. Realmente a categoria está muito mexida. A chefe de polícia, a Nadine, ela falou que assim, estava chocada com tudo isso, mas que a polícia não vai esmorecer, que vai cada vez atuar mais contra a bandidagem, que vão investigar, que vão continuar fazendo o trabalho, mas realmente é muito difícil, perceber que mais um policial é atingido por um bandido. O filho desse cidadão que foi morto, desse bandido que foi morto, disse que o pai não tinha relação com o abigeato, mas que um irmão tinha relação com o abigeato, mas nega que o pai tivesse envolvimento. Mas a gente sabe muito bem que a polícia já estava investigando e que sabia o que ia encontrar, e realmente encontrou um número muito grande de carne, para ser só carne, para consumo próprio, não tem como ser. E onde o pai estava, no pai não saber, é difícil. Exatamente. E o que aconteceu hoje também na frente do Palácio da Polícia? Um policial se manifestou, pediu desculpas por ter que aproveitar uma oportunidade desta
mas que ele precisava falar para a categoria em função da reforma da Previdência, em função das pessoas não se darem conta que a carreira do policial é uma carreira completamente diferenciada, que não pode ser tratada da mesma forma. Quantos e quantos pares já foram mortos em operações, quer dizer, eles se arriscam, eles colocam, enquanto está todo mundo nas suas casas, ou todo mundo no seu trabalho, ou todo mundo está indo embora de uma operação, eles estão chegando. Eles sabem que eles têm perigo, eles fizeram essa, né, eles têm esse compromisso com a sociedade, mas que as pessoas precisam entender que a carreira do policial é uma carreira diferente. Então, assim, realmente foi um discurso num momento muito difícil, no momento, me pareceu meio oportunista num primeiro momento. Me pareceu totalmente exatamente, me soou um pouco mal. Daqui a pouco eu já comecei a entender que ele estava emocionado também. Ele disse assim, a imprensa só me dá essa oportunidade. É nesse momento que a gente tem, quando um de nós é abatido, é quando a imprensa está aqui com a gente, quando a imprensa sabe das nossas dificuldades. Então eu vou aproveitar esse momento. E realmente todos os outros policiais estavam cercando ele e escutando atentamente. Chefe, né? Exatamente, e ele deu o recado também para a chefe de polícia. Ô, Carla, eu defendo muito a polícia, sempre defendi a polícia aqui em todas as esferas, polícia militar, polícia civil, polícia federal, mas eu acho que o discurso foi inoportuno. E outra coisa, a reforma da Previdência atingiu muito pouco ou quase nada os policiais. Eles vão continuar se aposentando com 52 anos. Essa modificação passou, o aditivo passou, foi incorporado, então para os policiais não vai mexer quase nada. Agora, em relação ao risco de vida, eu acho que o policial deveria pensar o seguinte: existem outras profissões que não têm esse risco. Se o senhor fez essa opção é inerente à sua atividade. Mas eu acho que o cara tem que ter uma benesse. Mas ele vai se aposentar com 52 anos. A justiça. E não é só isso, né, tá, você quer o quê? Que tipo de benesse você quer? Que você se aposente com 40 anos? Dona Mari vai saber o que eu vou falar. Eu sei que eu vou falar, pode ser um absurdo, mas isso aí está na história da Inglaterra, isso. O rei Henrique VIII, pernas longas, está no filme Coração Valente. Para cada criminoso que mata um soldado policial, ele é executado e colocado nas portas da entrada de Londres. Por quê? Porque só esse exemplo vai coibir de novo. Não tem outro, não tem negociação. Não existe bate-papo, não tem, ninguém vai virar um marginal, não vai virar amanhã síndico do Só respeita a punição. E o que isso tem a ver com a Previdência? Não, tem que ver que as pessoas estão revoltadas, porque no país parece que a Previdência vai mudar tudo, mas não vai mudar nada. É uma classe que já recebe pouco, Vitorino. Sim, olha só, a classe recebe pouco, conseguiu algumas coisas nos últimos anos, isso também foi colocado pelo próprio policial. Diz assim, se a classe se juntar, a classe consegue muita coisa. Recebeu algum aumento, mas a gente sabe que ainda é um salário baixo para arriscar a própria vida. Não tem nenhum tipo de equipamento que se equipare ao que o bandido tem hoje em dia. Então, quer dizer, é uma classe que a gente precisa prestar atenção. Ela poderia até pensar, como tu diz, mas ela precisava também ter todo o material que precisa para sair para das ruas sua proteção e para e pessoalmente. Deixa eu ver o que o Ruxo quer falar sobre isso. Eu queria acrescentar uma série de matérias correlatas a que estamos tratando aqui para devolver um pouco a capacidade de indignação da sociedade, né? Primeiro, lembrando que aqueles traficantes que foram presos na sexta-feira e soltos foram... Finalmente saiu uma nova ordem de prisão e aí lembro que esses policiais agora terão que prender os 6 delinquentes novamente e que até serem presos poderão matar até mesmo um policial. Então, como as coisas se correlacionam. Segundo, nós vimos desaparecer as viaturas da Ipiranga ali e saudamos, mas na verdade, foi pedido uma ordem judicial que ainda nem saiu, mas se anteciparam a fazer, levaram essas pessoas para uma outra área, lá no Instituto Psiquiátrico Forense, lá, parece que lá que acharam... No estacionamento. E levaram para lá, porque os presos estavam urinando em garrafas, condições totalmente absurdas, até para a sociedade, para quem passa ali. Então, estão 14 viaturas trancadas, estão policiais tendo que ficar ali e esquecendo-se, dona Márcia, o que eu mais penso é o seguinte: a sorte é que nenhum desses delinquentes que lá estiveram fossem pessoas estratégicas do crime. Porque teríamos ainda um embate, esses policiais estão expostos ali, em plena calçada da Ipiranga, dia e noite,
podendo chegar bandos organizados para salvar alguém, e eles com certeza não teriam nem condições de fazer um enfrentamento. Então, pessoal, tem muita coisa errada, tem muita coisa. Nós teríamos que nos reinventar, começarmos de novo. Essa impunidade do caso do tráfico foi o maior carregamento de maconha pego num período recente pela nossa polícia, e eles saíram 6 milhões soltos. Isso esmorece a polícia, isso esmorece o sistema, isso esmorece a sociedade como um todo, né? Então, essas coisas, dona Magda, nós precisamos... Eu sei o trabalho que está fazendo a dona Nadine na chefia da polícia, nós a conhecemos a sua competência, o vice-governador, a dedicação de todos, mas nós precisamos trazer o todo, a sociedade toda para participar e terminarmos com isso de uma forma definitiva, porque ver presos nas calçadas, tá? Ver presos nas calçadas, tendo que viaturas que teriam que estar fazendo o patrulhamento ali paradas para botar presos ali dentro, e aí ainda são soltos. Como tu disseste, expostos, daqui a pouco passa meia dúzia lá de metralhador e mata todo mundo. Isso é exposição, eu estou lembrando, por isso é isso que eu quis correlacionar. Tu vai ser, mas quando tu escolhe ser médico, quando tu escolhe ser policial, quando tu escolhe ser professor, tu parte do princípio que tu vai ter instrumentos, condições mínimas de trabalho, né? Condições mínimas para exercer a tua profissão. É verdade. Então eu quero reforçar aqui, sem discurso demagógico, nem mimimi, nem coitadismo, eu quero recomendar aos policiais: prendam menos. Ah, pois é. Agora eles precisam de uma... Entenderam o que eu tô falando? Prendam menos? Mas aquele então... rapaz da espingarda 12 lá que matou o policial, é que ele não vai matar ninguém. Ele não vai matar mais ninguém. Aqueles vagabundos lá, um deles que matou o brigadiano, o outro que foi preso... Também não vai matar mais ninguém. Aquele que está morto não vai matar mais nenhum policial. Então, prendam menos. Gustavo Vitorino para o secretário de Segurança. Isso. Vamos fazer uma campanha. Doutora Nadine, eu sei que a senhora Boa noite. Porque tem que ter um secretário de segurança que dê essa ordem. Olha... Não, secretário de segurança... Não, mesmo com essa ordem não, dona... Ele não pode. Mesmo com essa ordem, mesmo que ele desse esta ordem, o policial não estaria, em executando isso, não estaria eximido, porque ele está submetido à responsabilidade. Boa noite. Vai se aposentar com 52 anos. Este tinha 54, que acabou morrendo. Não é simples assim, dependerá do tempo de contribuição, diz o Carlos Tomar de Santa Maria. De 15 anos agora. Eles conseguiram aprovar contribuição mínima de 25, foi reduzida para 15 para aqueles que já estão contribuindo com o INSS. Quem não tiver contribuindo com o INSS e entrar agora na Previdência Social, vai ter que contribuir no mínimo com 20 anos. Mas esse policial era experiente, Era uma operação... Ninguém imaginava. Era uma operação que não tinha essa previsão de violência. Ali era desaguador de abigeato, era a denúncia. O juiz ou a juíza deu a ordem de busca e apreensão e eles foram lá, bateram na casa. O sujeito recebeu uma escopeta. E tu visse que tem uma pessoa que também faz esse tipo de trabalho, cuidar as fronteiras e abigeato, que apareceu inclusive numa matéria, que ele disse, vocês não têm ideia do que fazem aqui, tem que matar. Ele disse, eu não tenho nenhum problema de aparecer. Sim. Pode vir aqui, não tem, porque vai levar bala. Sim, mas porque ele diz que isso está tomando... Pra mim o assunto é encerrado. Atirou na polícia, velho. Atirou na polícia, deu. Atirou na polícia, deu. E não sou eu que estou dizendo isso. Em países de primeiro mundo, onde funciona o common law, que é o sistema que rege a legislação de alguns países, especialmente os bretões, Estados Unidos, Inglaterra, a polícia gritou pare, não parou. Gritou pare, não parou. Na terceira que a polícia gritar pare, o sujeito não parar, o policial está autorizado a atirar. Mesmo que o sujeito não esteja atirando, o policial está autorizado a atirar. O Denner aqui de Gravataí fala sobre esse assunto. Carla e bancada, se não me engano, todo policial americano ostenta no uniforme a bandeira dos Estados Unidos. A lei deles considera que se um policial for alvejado, é considerado atentado contra o Estado. É isso aí. Isso aí. Só repisar aqui que nós trouxemos a semana passada a sugestão do delegado Benhur Marchiori do anúncio, né? Desse anúncio que se faz aqui, que isso fosse incluído como uma forma de procedimento do policial. Fazer o anúncio, a polícia não parou, estaria autorizado então a fazer a agressão, a abater o bandido. Mas aí o bandido tem que dizer também pro policial que foi morto hoje, que estava se encaminhando, para. Se o cara não parasse, ele atirava.
Não, a senhora não entendeu, dona Magda. Talvez não tenha. Então, com certeza a senhora não me entendeu. Eu não seria tão simplista assim, não menospreze, né? Não me menospreze. O que a sugestão que nós fizemos do Benhur a semana passada foi o seguinte: quando tu chegas num local para fazer alguma coisa, tu anuncias para que se rendam, né? Para que se faça de uma maneira. A partir dali, tu estás apto a sair atirando, porque eles estão. Isso seria entendido como uma maneira de agressão. Tu não precisa levar o tiro, por isso que a senhora não tinha entendido. Tu não precisa levar o tiro para atirar. Tu pode atirar antes. Tu pode atirar antes. Seria o delegado Benhur Barchior é um policial experiente, deu aula na academia de polícia, ele sabe o que está falando. Não, eles tinham feito essa questão da rendição e tudo, e ele não tinha obedecido as ordens de rendição e começou a atirar. Eles gritaram para ele, exatamente, sai, não saiu, atira. Então esse que é o procedimento. Os projetos, os estilhaços atravessaram uma porta porque era uma escopeta 12, um cano cerrado, Então ele atirou e aquilo espalha. Tanto que pegou um segundo policial no rosto também. Exatamente. Que já está fora de perigo. Olha aqui, algumas colocações, vamos ver aqui, tá? Denise. Boa noite, amigos. Se não houver um diferencial para a carreira policial, seja para os que estão na ativa ou com possibilidade de aposentadoria especial, em muito pouco tempo não haverá quem se habilite a desempenhar as funções de policial diante da violência e impunidade que graça em nosso país. Aí o Carlos Alberto diz assim: estou com o Vitorino, o discurso foi totalmente oportunista. Com a reforma, a caça do funcionalismo público continuará estável e cheio de benesses. Carlos de Esteio. Não, benesses não. Eu não concordo, mas ele estava falando sobre o que tu falaste. O que eu quis dizer é que é uma carreira diferenciada e está sendo reconhecida como diferenciada. Mas benesses não, a Carla abordou bem. Os caras vão de ponto 40 e do outro lado tem vagabundo com fuzível. Aí voltamos ao assunto. Tem que ser para valer reforma, seja lá o que for, seja qual for a profissão, os profissionais têm que ter aparelhamento para trabalhar. Senão tu não consegue qualquer profissão. E Magda, agora tá fácil. O Brasil está produzindo. É que não pode, que senão não pode dar notícias, não é bom. Mas tem um rifle T40 brasileiro, T4 brasileiro, que é uma réplica do AK-47. Alto poder de destruição, com munição, com rajadas extremamente velozes, totalmente automatizado. Um rifle brasileiro que se fizer um acordo com o fabricante, sai barato para a polícia. Para de polícia com uma pistola .40 subindo o morro, não pode. Olha que diz o Rafael Neto: acho que está dando certo ser bandido, pois tem gente esperando por cela. Em Túlia talvez não queiram voltar. E assim vai, se os policiais saem todo dia enfrentando marginais, eles saem preparados, armados, com colete. O que dizer do cidadão que sai despreparado? E aí a outra parte da moeda. O fuzil que eu quis falar é R15. É R15. E o Fernando Esbrolli diz o seguinte: temos que pressionar o legislativo. Quem atira em policial, pena máxima de 30 anos. Ou melhor, pena de morte. Também acho. Mari Barcelos. Depois podemos até voltar ao assunto, mas vamos... Eu tenho levantado muito a questão a respeito da educação. Isso não tem nada a ver com educação. Pois não. Isso não tem nada a ver com educação. Isso tem a ver com índole. Claro que a educação é importante quando a criança, desde os seus primeiros anos de vida, aprende dentro de casa, porque esse é o verdadeiro processo. A educação começa em casa, né? E o conhecimento se angaria na escola, nos cursos universitários e tudo mais. Eu me lembrei da velha pena de talhão, dente por dente, olho por olho. Então é o único meio, Chicão Tofani tem razão, que eles tenham medo. Bandido tem medo, se borra de medo quando vê o polícia. Eles têm medo, mesmo com 3/8, com bala velha que não funciona, eles têm medo. E quando eles estão na frente da polícia, eles são todos bonzinhos. Já viu como é que eles chegam? E aí se queixam. Na frente do juiz. Dá um take maior no mar aí, para que a gente possa ver. Aí ficam com as perninhas tudo assim. Cara de pau. Olha, o problema do bandido é este. Quando ele tá com um revólver na mão, quando tá com um trabucão na mão, ele é mais homem. Sabe, ele agride, ele estupra, ele faz o que quer.
Pena de talhão, dente por dente, olho por olho. É o único jeito de resolver. Aí é clima de guerra, mas é um clima de guerra, é guerrilha urbana. É guerrilha urbana, meu amigo. Em guerra vale tudo. Vale pra eles, não vale pra nós. Tem um componente que vocês não podem esquecer. A gente, por ser normal, tem julgamentos normais de comportamento normal. O delinquente, ele está normalmente drogado. Normalmente, ele tem uma volúpia, um senso de irresponsabilidade, um senso de não amor à vida impressionante, o que é uma desvantagem para o policial, sem dúvida. Claro, porque o policial trabalha com medo, trabalha com a vida, né? E esses drogados aí... Tem apreço à vida. Tem apreço à vida, exatamente. Então, o combate, ele é desigual, então nós temos que criar medidas. Eu só queria ampliar um pouquinho, Arne. Eu acho que a gente tem que trabalhar com... essa é a solução do curto prazo, mas nós temos que trabalhar com o médio e longo prazo, sim, que será a educação e será a economia, porque o que está jogando nos bretões dessas vilas aí que se formam ao redor de todos nós, que começou no Rio de Janeiro e hoje o país está infestado dela, é a condição econômica de cada um. É muito fácil tu trazer um menino de 10 anos que ainda nem tem noção do que é educação e jogá-lo no tráfico, porque ele está ganhando 2, 3 mil por mês de uma hora para outra, né? Então isso sim é questão econômica, não vai ser com educação. Uma correção, o rifle, o T4, a base dele, Chicão, é o rifle automático M16. Rifle americano. Que é mais destruidor que a K-47. Pois não. Eu só gostaria de responder ao meu querido amigo doutor Rucho, que a educação sim é a base de tudo. Que com a educação o cidadão arruma um emprego. Quem quer trabalhar sempre tem algum lugar para trabalhar. A educação é a base de tudo. Então a gente tem que pensar nisso aí. O país, nós tivemos grandes mestres, grandes professores, grandes governantes que criaram. Eu já falei milhões de vezes no Brizola, quando criou o CIEPS, o Centro Integrado de Educação, que aquilo foi uma coisa formidável. Mas foi ideia do Darcy Ribeiro, do Brizola. Não, isso aí não pode ser. Um político não pode dar sequência no trabalho de outro político. Exatamente. Mas por que não pode? O maior projeto educacional da história desse país poderia estar funcionando a pleno vapor, com mudanças, tudo, porque a educação tem que mudar, os métodos educacionais mudam. Então eu acho o seguinte, começa com a educação dá emprego, a educação faz com que o cidadão tenha uma formação profissional, não precisa ser doutor, não. Você tem que ter a sua profissão e trabalhar. Quer dizer, mas eu tenho que ser doutor. Não precisa ser doutor. Para ser um homem digno, correto e honesto. Tem que ter uma profissão. E também não quer dizer que todo pobre é bandido e vagabundo. Não, claro. E outra questão, tem que tratar de um assunto que é tabu, que é o planejamento familiar. As pessoas têm que ter planejamento familiar. Não adianta aí depois, quando o Estado oferece uma possibilidade de um anticoncepcional moderno para colocar nas meninas, aí vem a Defensoria Pública e dá para trás, não pode, por isso, por aquilo. Não, a gente tá tudo errado, realmente. As pessoas têm que ter um número de filhos que elas possam sustentar e dar carinho e atenção, porque também não é só o dinheiro. Não adianta tu dar o dinheiro e não dar atenção, não dar educação dentro de casa. Então, o planejamento familiar tem que estar em todo o canto, todos os cantos, não é só nas classes mais desfavorecidas, Carla, tem que ser em todos. Tu te lembra que nós trouxemos aqui quando a Defensoria... Tem que deixar de ser hipócritas, né? Exatamente. Tu te lembra quando nós trouxemos aqui, Carla, a gente repercutiu muito, eu me lembro que discutimos eu e tu essa matéria, quando a Defensoria Pública entrou com uma liminar para suspender a aplicação do DIU. Claro. Mas absurdo, olha, que não tem a mínima condição de colocar um DIU na rede particular ou de pagar um plano privado para a colocação de DIU, que é uma coisa cara, mas que é um método absolutamente eficaz. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade de que é ruim para aquela menina, como é que pode ser ruim um anticoncepcional para uma menina? Como é que pode ser ruim uma coisa que o Estado está fornecendo para ter algum tipo de planejamento? Então, realmente, a sociedade como um todo, ela tem que fazer uma revisão dos seus conceitos. O que assusta, Carla, é que quando você trouxe a notícia, você, Rucho, comentaram a notícia do anticoncepcional, o Estado estava oferecendo gratuitamente. Exatamente. Não estava obrigando ninguém a tomar. Não. Aí a Defensoria Pública, como se não tivesse nada que fazer, meteu o bedelho nesse negócio, e o que é pior, um juiz ou uma juíza
Despachou e deu Alguém eliminar despachou, proibido. alguém despachou. lógico. Alguém parente do que liberou os, traficantes. Eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos também é a indústria do coitadismo. Olha esses dois juízes lá da Vara de Execuções Penais de Novo Hamburgo que querem de volta os líderes de facção criminosa. Os 4 juízes de Vara de Execução Penal aqui de Porto Alegre, que na época se recusaram a assinar a manutenção, votaram contra a manutenção desses líderes de facções fora do Estado. Nós temos um problema também que vem dos tribunais. Com certeza. Porque grande parte disso que está acontecendo é culpa, assim, dos tribunais. Até mesmo a audiência de custódia, que foi um canetaço que veio lá do STF para resolver a história de falta de vagas. Essa que foi a grande realidade. Eles não tinham onde botar. Olha a credibilidade do Lewandowski para criar um procedimento desse. É só ver quem é o ministro Lewandowski, ele que criou essa papagaiada. Aí foi na audiência de custódia que a juíza lá soltou aqueles traficantes que eu não sei quantos toneladas. Mas só um pouco mais longe dentro dessa concepção do que a Carla disse sobre a respeito do planejamento familiar. A gente lembra que eu trouxe ainda essa semana que na ONU o Brasil foi um dos países que acompanhou o voto de países de ditaduras fortes a respeito dos direitos das mulheres na questão do planejamento familiar e também na prevenção à gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando que essa seria uma responsabilidade dos pais, que a gente vê que dependendo da família é desestruturada e também acaba sendo possibilitado que através de não fatos científicos sejam explicados as questões de relações sexuais, quando a gente sabe que isso vai além do pudor, vai além de justamente um tabu, porque hoje a gente fala de saúde e manutenção pública dentro dessa concepção. E eu só gostaria de trazer também ainda nessa questão de soluções, porque a gente se fala de educação, disso, daquilo, mas também municiar a polícia para que ela faça um trabalho tecnológico e principalmente de investigação, porque a gente sabe que o tráfico de drogas potencializa essa guerra. E se a gente saber de onde vêm essas drogas, como elas chegam no país e a gente para na fonte, quando elas chegam aqui, elas não conseguem ser comercializadas, a gente evita que o policial vá até a favela, a gente evita que o policial entre em conflito, porque a droga não existe o produto para comercializar. Então porque a gente não pode ignorar também. A gente fala de tabu, que não é o pobre da favela que consome a droga. Enquanto as festas aí, enquanto às vezes a gente vê celebridades envolvidas com grandes quantidades até a respeito do tráfico de drogas, justamente porque não são eles que consomem. E isso é o produto que sustenta eles, que é, querendo ou não, a fonte de renda dessas pessoas, porque não tem educação, seja por isso ou por aquele motivo, mas é a fonte de renda, mas quem consome é quem está justamente às vezes criticando e falando mal. E sabe quem é que começou com isso? Mais uma vez, os tribunais, quando decidiram descriminalizar o porte e consumo de drogas. Lembra, Chicão, que a gente falou aqui? Vão descriminalizar esse negócio, não vai ter mais traficante. Todo mundo vai andar com meia dúzia de pacotinho no bolso. Vendeu na esquina, vai ali e pega mais meia dúzia. Vendeu, pega ali uma meia dúzia. Igual o aplicativo. Aí, resultado, descriminalizaram o consumo desse negócio, o consumo e a posse. Praticamente. Não descriminalizaram sim. A pena virou piada, virou cesta básica. Traficante agora, aviãozinho de esquina, anda com 6, 10 pacotinhos no bolso. Vendeu, a polícia assim, bateu, era pro meu consumo. Chama-se adaptar-se à legislação em vigor. Parece uma piada, mas é verdade. É verdade. Parece, não é? Adaptar-se à legislação em vigor. Muito bem. Com relação à educação, é maravilhoso, é o que o país precisa, mas é começar uma nova geração, porque essa geração que está aí, e aí a gente fala em curto, médio e longo prazo. A curto prazo tem que ter lugar para botar esses bandidos. O governo já anunciou um centro de triagem daqui um mês e tal, e que vai ter não sei quantas mil vagas, 3.600 vagas por aí, até o próximo ano, mas que o déficit é de 17 mil e que está todo dia entrando 40, 50 e que o sistema não está aguentando. Então, assim, tem que ter uma solução de curto e médio prazo também na outra ponta. Enquanto isso, tem que se pensar em reformular toda a questão da educação que a gente viu que essa que foi proposta nos últimos anos não deu certo. E vamos fazer também um meia-culpa. Meia-culpa nossa, imprensa. Eu estou assumindo, nós estamos assumindo aqui um pedacinho só a título só para constar nos autos, tá? Mas policial não tira num vagabundo, no outro dia manchete. Ação policial, a polícia que mais mata, reagiu não sei o quê, temos que investigar a ação dos policiais, coisa e tal, Pô, a imprensa também tem sua culpa. Sabe o que é isso?
20 anos de esquerda no poder. Mas eu acho que isso vem se alterando, porque a gente percebe hoje que anteriormente a gente vinha em muitas manchetes, o número de policiais mortos também, mas o de bandidos. Hoje a gente fala mais, porque quantas vezes nós nos enlutamos aqui justamente pela morte dessas pessoas tão importantes para a nossa segurança, e a gente não vê mais aquelas manchetes com a porcentagem de bandidos, de mortos, das condições, porque chegou um ponto, acho que ninguém mais acredita nessa questão do coitadismo, não tem mais como acreditar no discurso. Agora, no que nós batemos, só para encerrar esse assunto, nós batemos o recorde. Em uma semana, na verdade, 8 dias, nós tivemos 4 policiais assassinados no Rio Grande do Sul. Abatidos. Na história do Rio Grande do Sul, nunca aconteceu isso. Eu acho que a cúpula da polícia tem que tomar providência. É verdade, mas eu quero falar em providências, até vou aproveitar falar em providências, mas coisas boas. A clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva é uma referência em implantes dentários há mais de 30 anos. Lá você vai encontrar equipamentos de última geração, como, por exemplo, o sistema CAD/CAM, para restaurações em cerâmica em apenas uma consulta. Todos os dentistas são especialistas com bastante experiência. O Dr. Elísio Marques da Silva também é muito experiente. Só para vocês terem uma ideia, somente ele já fez mais de 30 mil cirurgias de implantes dentários. E o que é melhor que eu trago a vocês? E esse mês é o mês do implante. Portanto, você tem que aproveitar. Ligue e marque a sua consulta. O telefone é o 3204-3204. Se você não for da região, use o 51. Você não pode perder esta oportunidade. A clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que tem o telefone 320404. E especialmente para vocês, eu estou trazendo e transmito um forte abraço do Dr. Sorriso. É ou não é verdade? Doutora Roberta. Magda, hoje, nessa terça-feira, tomou posse no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Bolsonaro, o novo presidente do BNDES, o Gustavo Montezano. Chama muita atenção que ele parece um garoto, mas um garoto cheio de boas intenções. Os gugus são assim. Os gugus são assim. E o que acontece? O Gustavo Montezano, ele sabe que houve uma grande repercussão a partir da ideia de que especula-se que o Levi, que era o ex-presidente, pediu demissão do BNDES em razão de não estar abrindo a caixa preta do BNDES. Pois hoje no discurso, Gustavo Montezano deixou muito claro que a primeira meta dele é, primeiro, ter 2 meses de prazo para identificar se há ou não esta tal de caixa preta. E em havendo a caixa preta, ele quer abrir por completo, porque ele entende que isso é um direito nosso, de todos nós brasileiros, de termos acesso a estas, negociações e contratos com Cuba, Angola, Argentina, República Dominicana, entre outras. A segunda meta que o Montezano trouxe, que é bem importante, é que ele quer trazer um BNDES com desinvestimentos no braço do mercado de ações que o BNDES tem, que chama BNDES Par. Hoje em dia, o nosso BNDES tem ações na Petrobras, na Vale, na Eletrobras, na JBS. Para os senhores terem uma ideia, cerca de 110 bilhões de reais, que é um dinheiro que poderia estar sendo investido em pequenas, médias empresas, enfim, em infraestrutura, estão sendo direcionadas ao mercado de ações especulativo. 53 bilhões na Petrobras, 16 bilhões na Vale, 9 bilhões na Eletrobras e cerca de 10 bilhões da JBS. É um monte de dinheiro. A terceira meta, ele quer, até o final da sua gestão, devolver ao Tesouro Nacional cerca de 144 bilhões de reais. Isso significa que esse valor é um valor que vai ser investido, né, e vai diminuir o rombo do déficit das contas públicas. Dos 144 bilhões, é o seguinte, ao longo do tempo o BNDES foi descapitalizando porque ele foi financiando construtoras brasileiras a fazer obras no exterior, em países ideologicamente amigos. Venezuela, Caracas tem metrô construído com dinheiro brasileiro, Porto Alegre não tem.
E o BNDES foi financiando as construtoras brasileiras para construir a obra que os governos de lá pagariam ao BNDES, que repassaria ao governo brasileiro. Como nunca recebemos da Venezuela, do Equador, do Rafael Correia lá, Marne, Equador, Venezuela, Angola, Cuba nem se fala, o Porto de Mariel, República Dominicana. A República Dominicana, o Porto de Mariel, nós construímos o Porto de Mariel. Esquecendo a Venezuela, os cubanos, além de não pagarem, sabe o que eles fizeram? Agora estão arrendando, sabe para quem? Para os americanos. Claro. Tu também quer falar alguma coisa, Ruxa, do BNDES? Estou esperando aqui, dona Magda. Se eu queria falar do BNDES, posso falar do BNDES. A questão da Caixa Preta é uma matéria que me trouxe inquietude, dona Magda, porque há um mês nós discutimos ela e ela permanece. Porque a expressão, existe muito folclore que as coisas vão se repetindo, né? Quando abri a Caixa Preta, e nós estamos há 3, 4 anos já ouvindo essa expressão, e aí nós, um mês atrás, quando saiu o presidente, veio novamente essa expressão, nós discutimos, e eu fui ver o que existe efetivamente sobre isso, tá, dona? Primeiro, em 2015, foi criado o BNDES Transparente, é uma expressão, o sistema. Ali trouxe não só os contratos assinados, como sim os juros das operações, que é uma informação que há um mês atrás nós não tínhamos. Nós já, só tem com quem operou, não tem os valores, não. Hoje o site Transparente diz o valor, a taxa de juro, o país com quem contratou. Segundo, o então presidente do BNDES, já do governo Bolsonaro, existe uma CPI tratando da matéria, onde todos esses contratos foram publicizados, e o presidente, então, do BNDES foi lá e, questionado sobre a famosa expressão que caixa preta era essa, disse não existir a caixa preta, que os dados estavam ali dentro da CPI para apurar as responsabilidades. Terceiro, a gente é brindado todos os dias com os aplicativos, qualquer que abre aqui, onde sai a lista dos contratos, para onde foi, que foi o país que não pagou, o país que pagou, que o dinheiro não voltou. Então, eu vou ser o primeiro a sentar daqui 60 dias e esperar que o presidente do UBR consiga, então, nos dizer o que seja essa caixa preta, porque a CPI sobre isso, e veja, a CPI tem poder de polícia, ela pode pegar qualquer contrato, ela pode trazer coercitivamente qualquer dirigente que foi do BNDES para dizer e depor e ser responsabilizado criminalmente, é isso, Roberto? Ser responsabilizado criminalmente pelo que fez, e nós possamos então saber se há caixa preta, apurar as responsabilidades daqueles que se houve o cometimento não de equívoco gerenciamento, mas equívoco lesando a pátria deliberadamente, e aí nós teremos então o fim da expressão Caixa Preta. A expressão Caixa Preta, ela tem um caráter muito mais figurado, né? Porque, na verdade, essa transparência que o Ruschel citou, de fato, está lá no site, onde diz o financiamento, o país, a obra, enfim, coisa e tal. O que se fala em Caixa Preta é quais foram as garantias dadas. Sim. Porque normalmente existem as cartas de créditos que os países ou bancos dos países dão garantindo esses valores. O que quer se saber é o seguinte, quem garantiu esses valores? Existe alguma garantia, algum banco internacional se não pagar, não, né? que garantiu, esse é o problema. Que garantiu os 8 bilhões, por exemplo, que construíram o metrô de Caracas, que foi construído por consultora brasileira? Então, quem é que garantiu isso? Em que base, né? O Porto de Mariel em Cuba, quem garantiu? Na verdade, não é que seja uma caixa preta, mas assim, mais informações sobre esses financiamentos polêmicos. Talvez não exista. Tem um aeroporto em Angola, Marne, que tem 2 voos diários. Aeroporto 4 de fevereiro. Aeroporto 4 de fevereiro em Angola. Tem 2 voos diários. É um dos aeroportos mais modernos da África. Mais alguma coisa para ter? Não, só lembrando então que era exatamente, há uma CPI sobre isso com poder de polícia sobre... Pois não, doutor? Não, exatamente, tanto que ontem mesmo, né, Ruschel, nós estávamos trazendo aqui, tu trouxeste a informação de que o governo não tem dinheiro para fazer a infraestrutura de estradas. Ora, de onde é que poderia vir esse dinheiro? Poderia vir justamente de um BNDES, que está financiando aeroportos em Angola. Afinal de contas, para que financiar em Angola? Isso nós precisamos saber. E tanto é uma necessidade de reajustar, de fazer com que evite-se o desperdício do dinheiro público e tenha visões de gestão
dentro do dinheiro público, que inclusive vai ser a ideia desse novo presidente, criar o que ele chama de plano trianual, ou seja, a cada 3 anos se faz uma revisão e, mais do que isso, uma avaliação das metas estabelecidas naquele período. Para quê? Para ajustar justamente assim, ó, estamos direcionando os investimentos para esse lado, mas o mundo está mudando, o Brasil está mudando, quem sabe? Então, isso tudo tende a levar um novo BNDES que, no final das contas, vai gerar melhores resultados. O que se quer. Eu não queria mudar. Rapidamente, assim, o que me chamou a atenção e gostei foi que se estabeleceu metas. São 2 meses para esclarecer se tem caixa preta, se não tem caixa preta. Bom, são 2 meses. Daqui 2 meses a gente vai cobrar a resposta se apurar e pronto, a e passa a régua, entendeu? Tem que ter Mas ele deu uma notícia boa. A vida é feita de metas. Ele deu uma notícia boa. Ele pretende devolver 86 bilhões ao Tesouro. Isso eu considero uma notícia extraordinária, porque isso volta para o nosso uma déficit. outra informação é que o teto de financiamento vai cair de 140 para 65 bilhões ao ano. Ou seja, o BNDES vai colocar menos dinheiro em circulação, mas quer financiamentos menores. Acabou aquele negócio do Eike Batista chegar lá, pedir 11 bilhões, e ganhar. Entrar 7 na empresa dele, os outros 4 subir no ar. O que não acabou é o que eu tenho falado aqui para vocês sempre, né? Sempre com o meu recado da Pelo 100. Não podemos descuidar da nossa beleza interna no inverno. Inverno não é frio, não é desculpa. Pensando nisso, a Pelo 100 ainda está dando 10% de desconto em todos os serviços para quem disser que viu esta promoção aqui no Atualidades Pampa. Exatamente 10% de desconto para você se manter linda na estação que é a mais charmosa do ano. Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário, é na Pelo 100. Se você preferir marcar uma hora, também não tem problema. Pode ser em um destes telefones que aparecem aí na tela. Ou você vai direto em um dos 3 endereços da Pelo 100. Nilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. Aquela que ficar mais perto de você. São 16 anos de atuação no mercado com profissionais treinadas para um atendimento eficaz e garantido. Um sistema diferenciado de depilação com cera natural e exclusiva. Trabalha também com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Pelo 100, excelência em depilação e um endereço sempre perto de você. Bem lisinho, hein? Dona Magda, eu posso. Deixa só o Chicão tem preferência, lógico. Magda, eu vou falar uma coisa. O Chicão está sem falar e o Mário também. Não, mas é que tudo que nós estamos falando para o Brasil não vai adiantar nada se não houver segurança. A Roberta, que acompanha muito a economia, ela pode avalizar o que eu vou falar. Um país que não tem segurança, ele não atrai investimento, ele não atrai executivo, ele não faz o link de negócio. Não adianta a previdência, babá, se nós não tivermos leis rígidas. Segurança jurídica, tá falando? Não, a segurança na rua, a segurança que nós não temos. Pública. A segurança pública. Então, eu acho que todos os nossos legisladores, eles deveriam de ver um filme chamado A Fuga de Nova York, de John Carpenter. Mostra num futuro, os Estados Unidos chegou num problema tão grande de segurança que ele isolou uma área de Nova York e atirava os marginal lá, atirava bandido lá e fechava lá com cerca, então ficava um território de bandido dentro dos Estados Unidos. Gulag foi mais ou menos isso que Solzhenitsyn falava. O isolamento do indivíduo, pega o Acre e coloca não sei quantos hectares no Acre, uma colônia agrícola, todos os marginal lá dentro, tu tira o mal que a raiz faz para o país. Não adianta a Previdência votou, babá, vai ter essa insegurança. Insegurança afasta o investidor. Você sabe disso. Por que o investidor gosta de Taiwan, Singapura, os tigres asiáticos? Porque lá a segurança é tão rígida que é tirar um chiclete na rua que pega a cadeia. É verdade. Mas eu acho que se a gente voltar um pouco mais no nosso processo histórico. O pior é a insegurança também dos contratos. Tá, eu só quero que a gente, não seja muito extenso. Quem fez tudo isso foi o PT, sabe? Não, mas rapidamente, acho que se a gente voltar na nossa origem histórica, eu acho que a gente já tem um agravante, porque de fato vem da Europa tudo aquilo que não prestava. Sim. Inicialmente, né, para fazer o descobrimento da nação, a gente sabe que os mercenários foram muito ajudados. Então a gente já é o que não deu certo lá para não dar certo aqui, o jeitinho brasileiro, o jeitinho não sei o quê. Né? Mário Barcelos. Eu só quero rapidamente, antes da minha manchete. Rapidamente, seu Mário, que beleza. Começa a falar e tu agradecer a dona Vera Cabeda, ou Caleda, não entendi bem o nome, mas várias Cabeda. Então um abraço, um beijo, dona Vera.
pelos livros que a senhora me mandou, são maravilhosos. Eu só dei uma pequena olhada quando eu recebi agora. E quero agradecer também ao senhor Ricardo Vart, que é nosso telespectador e que me honrou com um livro escrito pelo Marcelo Duarte Lins, que é um piloto de 747 da Varig, O Caso Varig, né? Um livro com todas as nuances, né? Ele, como comandante da Varig, participou, partilhou e viu o sofrimento da morte da Varig, né? Foi o maior acidente aéreo da história do Brasil. O livro eu recebi agora, quer dizer, nem consegui ler, nem o prefácio eu ainda li. Então, quero agradecer a essas pessoas gentis que me obsequiam com esse número fantástico de livros. Eu tenho que viver mais umas 2 vidas, né, para ler tudo isso. Mas eu só quero dizer para vocês que o João Santana, vocês conhecem o João Santana, né? O marqueteiro aquele do PT e tal, sim, né? Enroladinho, parece papel higiênico na Lava Jato. Que isso? Parece papel higiênico na Lava Jato. Então, ele deu a seguinte frase, que eu quero que vocês prestem atenção, né? Eu lamento, como cidadão brasileiro, o calote que a Venezuela está dando no Brasil. Eu também recebi um tremendo calote da Venezuela. Ele foi fazer a campanha do Hugo Chávez, só um pouquinho, foi fazer a campanha do Hugo Chávez e combinou 30 milhões de dólares, né? 30 milhões de dólares. Claro que era dinheiro brasileiro. Nossa, é? Claro. Então ele tá bravo porque só recebeu 15. E deram um cambal nele, um cambal. Deram um godô nele. Um cambal, gostou do termo? Bem carioca, né? Um cambal de 15 milhões de dólares. E ele está muito triste com isso, porque você vê, o Brasil não recebe o dinheiro da Venezuela. Seu João Santana, por favor, seja mais comportado, senão o senhor vai receber um puxãozinho de orelha na cadeia. Problemas na caverna do Alibaba, né? É. Magda, há algum tempo atrás a gente estava discutindo aqui sobre a produção de espumantes, registro de nomes, cachaças, champanhe, enfim. Eu disse para vocês que existia um champanhe brasileiro. Talvez seja o único do mundo fora da França. Com o nome champanhe? Ele é brasileiro, champanhe. Não, e com o nome não é champanhe. É champanhe. O processo é champanhe. Se a câmera puder chegar aqui, ó, vai ver, champanhe. Champanhe. Se deixar eles bem paradinho ali, bem paradinho aqui, aí, aqui fica melhor. Aqui que eu acho que aí, ó, aí. Não, ali fica melhor. Dá pra mim. Vai, eu que trago o assunto, é eu melhor. que veio o champanhe. Minha câmera é melhor. Essa champanhe. Que aí eu vou ajeitando um Esse dourado. champanhe é produzido. Esse champanhe é produzido desde 1913. E ele usa a metodologia, Chicão, da Dom Perignon. Tá aqui, ó, o primeiro champanhe no Brasil. O mesmo champanhe noir da Dom Perignon. 1913, desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, foi criado, desenvolvido. O primeiro champanhe. Seu Manuel, que quando veio da Itália, seu Manuel Peterlon, isso tá aí. Então a gente fala e prova que digamos registrado assim, direitinho tudo. Sim, registrado. É o único champanhe produzido fora da França, que é aqui no Rio Grande do Sul, é brasileiro e tem o registro internacional. Cuidado que o senhor pode ser assaltado. Não, um recado pro pessoal do queijo, da cachaça que eu falei aqui, a gente também tá aceitando, viu, gente? Da cachaça, do queijo, não precisa ser champanhe, pode ser o queijinho, já tá bom. Olha aqui, vamos lá, doutor Ruxa. Dona Magda, são 2 abraços e uma homenagem, se a senhora me permitir. Então Os eu abraços. tenho aqui umas homenagens também. Não, me xinga, dona Magda. Mas ele tá só com disse carinho. que tenho também, pode Que susto, dona Magda, falar. que susto, dona Magda. A dona senhor Thaís está Lima despenhado. e Michele Rosa, queridos. A minha querida irmã que aniversariou ontem, a Cristine Ruxa, estivemos num almoço com a família, lá, todos congregantes. E a homenagem que eu quero fazer é a minha querida filha que aniversaria hoje, dona Magda. É uma data muito especial. Eu tinha os 2 meninos lá, 2 meninos travessos, com 1 aninho de diferença, e já com 7, 8 anos, e veio a Luísa. Luísa veio coroar toda uma história de vida, né? E eu era adolescente quando eu e a mãe dela decidimos não ficarmos mais juntos, mas eu sempre tive uma continuidade muito próxima com ela, almoçávamos sempre rigorosamente, no mínimo 1 vez por semana, e mantivemos essa parceria. Ela entrou numa faculdade de veterinária e quando ela estava no primeiro ano de veterinária, nós almoçávamos como sempre fazíamos e conversando. Ela tinha, como tem hoje, tem 6 cachorros, está sempre envolvida com animais. Eu achava que ela queria ser veterinária, mas ela queria ser médica.
E ela disse assim, pai... Ela é geriatra, surgiu o assunto de ela ir para a medicina, assim, pai, tu assume a bronca da Ubra? Eu digo, pai, assume e vamos lá. E aí ele iniciou um projeto meu e dela, ela se formou, ela foi mãe no meio da faculdade, não interrompeu, não suspendeu uma cadeira, ela se formou no tempo hábil, foi uma menina do início ao fim, que só deu alegria para esse pai. Então esse pai tá bobo, orgulhoso, toda a felicidade do mundo, meu amor, sábado eu sei que será o evento, e sábado será o evento, o pai vai estar lá para confraternizar contigo, um beijo do fundo do coração. Muito obrigado pela oportunidade, dona Mari. Olá, pessoal do Atualidades. Vi o rabicho do programa ontem e confesso que fiquei emocionado ao ver a homenagem que a doutora Carla recebeu. Parabéns, doutora Carla, que viva por muitos anos e tenha muitas alegrias. E a sua família é toda linda. Obrigada, como é que é o nome? Para aí que a pessoa... Pedro Décio. Pedro, um Seu beijo Pedro especial. Décio, desculpa. Já a dona Zuleika Retamal diz assim: pessoal querido desta bancada, dizer do sucesso que vocês têm é chover no molhado. Vocês sabem do prestígio que alcançaram até então com continuidade certeira. Magda, vocês todos são sensacionais. Porém... Todavia, contudo... Fico tão penalizada quando criticam as roupas do Gustavo. Afinal de contas, gosto não se discute. E eu até acho que ele fica bem quentinho com as golas rolês. Diga-se de passagem, nunca ouvi e nem vi ele fazer alguma crítica quanto à vestimenta de seus colegas. Não judia tanto ele me dele. chama de banana. Ele é tão querido e educado. Carinhoso abraço a todos, Zuleika Retamal. A senhora não está assistindo todos os programas. Quando ele desconstrói o Chicão Tofani, quando ele desconstrói o Marco Barcelos das roupas. Mas está lido o seu e-mail. Dona Zuleika, a senhora não faz ideia como eu sou queridinho, como eu sou legal. Então, assim, eu fico muito feliz que alguém nesse estado reconheceu isso. Muito obrigado pelas suas palavras gentis. Continua sempre assistindo a gente, manda mensagem. Falando em legal e queridinho, o Gustavo Vitorino é um doador de sangue. E eu quero aproveitar esse momento e falar... amanhã tá marcado lá a doação. Aonde? Amanhã é lá no Mãe de Deus. Ai, não dá pra mudar pra Conceição? Olha aqui, ó. Eu dou meio litro pra cada um. Tá, então assim, ó. Eu tô pedindo aqui, solicitando a todos os senhores que são doadores de sangue, se possível, a doação de sangue para Maria Sueli Marmit. Ela está no Hospital Conceição, precisa de sangue de qualquer tipo, mas impreterivelmente essa doação tem que ser feita até quinta-feira, dia 18 de julho. Porque deve ser cirurgia grande, então assim, ó... eu vou pedir ao pessoal do Mãe de Deus que me ligou hoje, as meninas lá... Gente, segura um pouquinho que esse caso parece ser de emergência. Assim, Maria Sueli Marmit, ela precisa de sangue de qualquer tipo até a próxima quinta-feira, 18 de julho. Então, o dia é essa quarta-feira, por favor. É lá no banco de sangue? Lá no banco de sangue do Hospital Conceição, mas dizer que é para ela, né? Sim, do Maria Sueli. Maria Sueli Marmit. Marmit. Tomara que Deus que ela consiga. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijo especial para Eliane, que veio visitar aqui o pessoal do Atualidades Pampa, que tem um carinho especial por mim. Ela que veio lá de Capão da Canoa, coisa mais linda, que o filho trouxe. O filho tá com um bebezinho de 11 dias, mas trouxe a mãe que tá fazendo um tratamento contra o câncer, tá fazendo radioterapia. Ela fez questão de vir até a TV, tirou fotos com a gente, recebeu o nosso carinho. Então a gente tá aqui mandando energias positivas para ela na recuperação, e eu tenho certeza que com o carinho que ela tem do filho dela vai dar tudo certo. Que bom que você veio até a gente, que bom que a gente conseguiu recebê-la e que a gente conseguiu conversar um pouquinho, porque isso também já é um alento no momento. Todos nós conseguimos. Parabéns a esse filho. Cuide da sua mãe. É o Rodrigo. Cuide da sua mãe sempre, Rodrigo. O Rodrigo disse, ela disse, esse meu filho é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Coisa mais linda. Parabéns ao Rodrigo. Beijo. E aqui no WhatsApp, parabéns para essa linda bancada. Não consigo ficar sem assistir este tipo de jornalismo com muita descontração. Vocês nos parecem a voz do povo e isso nos cativa. Gosto de cada um no seu estilo de comentário. Adoro a contradição, diz a Lariete. Muito bem.
Falando em uma hora, mulheres importantes, mulheres bacanas, mulheres lutadoras, a Ana vem com uma James Bond, não vai ser James Bond, vai ser o quê? Uma Bond Woman. Bond Woman. Agora teremos uma Bond Woman. Nós sabemos que já é o 25º filme da franquia que está sendo filmado na Jamaica, na Itália e no Reino Unido, obviamente, né? Porque ele é um espião do Reino Unido, mas parece agora, o Daniel Craig no último filme pediu uma aposentadoria merecida depois de todas as aventuras, mas parece que ele vai ser chamado para mais uma vez salvar o mundo. Mas quando ele vai ser chamado, parece que alguém estará ocupando o cargo. E esse alguém é justamente uma mulher, a atriz Lashana Lynch. Ela tem 31 anos, muitas pessoas conhecem ela porque ela é a melhor amiga, né, que contracena com a Capitã Marvel, recentemente lançado pela Marvel nos cinemas, fez um sucesso extraordinário, e justamente por esse sucesso extraordinário, ela foi convidada então para ser a Bond Woman. Muitas pessoas falam, mas vai perder o charme, vai o Bond, James Bond. Na realidade, né, ficou bem explicadinho ali pelo Daily Mail, que trouxe a informação de que essa aposentadoria pode aí, quem sabe, ele buscar de novo o seu codinome 007, lembrando que o 00 é que ele tem a licença para matar, e ele é o 7º homem, então, com a licença, exatamente. Mulher e negra. Mulher e negra, então muitas pessoas vibraram, muitas pessoas reclamaram, é claro, mas a gente entende também que é uma tentativa dos estúdios, a gente sabe que é uma franquia enorme, justamente na 25ª edição, ela vai lembrar todos aqueles que já passaram pelo papel, fazendo uma homenagem em algum momento do filme a todos que já vestiram, vamos dizer assim, o terno de 007, e agora, então, para modernizar e também para chamar o público jovem, que é um dos intentos do estúdio, agora é uma mulher e negra. Parabenizo, né, porque eu achei muito legal. Gostaria também de mandar um abraço pro meu pai, que é fãzaço 007, tem todos os DVDs, gosta muito e também aplaudiu a iniciativa, falou que já estava na hora de mudar isso aí, porque ele estava louco para ver uma Bond Woman agora comandando a franquia. Eu acho que vai perder todo o charme. Eu também acho. Eu acho que, por exemplo, é como botar um homem fazer a Lara Croft. Eu também acho. Cria uma nova... Sim, uma agente, mulher, negra, agente do M5, inglês, coisa e tal. Mas Bond, aquela coisa, eu acho que tira a magia. Eu não entendo. É um personagem. Quando você desconstrói o personagem, ele morre. E aliás, a gente também teve uma... Perdão interromper, porque a gente também teve outro papel que causou uma polêmica enorme, foi que agora nós teremos um live action da Pequena Sereia, e justamente também uma atriz negra foi colocada no papel, mas a gente fala que essa discussão de vai perder todo o charme, vai... Gente, é um desenho animado. Um desenho animado que na realidade mal existe. Então, todo mundo está questionando. Nem sereias existem e a gente está reclamando do papel. Muito bem. Doutor Russo, a sua manchete. Minha manchete, dona Magda, é a decisão que o Toffoli tomou em relação ao processo do senador Flávio Bolsonaro, mas que terá repercussão para todos os processos no país inteiro. Lembro primeiro, vamos voltar qual é o inquérito. Houve o caso que quando o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, teve aquela questão que ele estaria fazendo o que se chama de mensalinho, retirando um valor e devolvendo ou não. Isso originou-se um inquérito. Essa matéria teve suspensa pelo Fux agora. Queiroz. Caso Queiroz. Obrigado, senhor Mário. Tem codinome, exatamente. Em janeiro, o ministro Fux estava na presidência do STF, ele suspendeu a ação. Passou, quando ele saiu da presidência, voltou então o ministro e o processo continuou. Em maio, o Ministério Público se manifestou e sustentou que encontrou indícios de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Bem, o que foi chamado, então, o Flávio Bolsonaro para depor? O que ele dizia? Ele disse publicamente que iria contribuir com as informações, que queria prestar todas as informações que fossem necessárias. Porém, os 4 ou 5 convites, e é convites porque ele não é obrigado, que ele recebeu para prestar depoimento para o Ministério Público, ele não o fez. Bem, o processo estava parado nesta condição, quando então o advogado do Flávio Bolsonaro entrou no STF pedindo o trancamento exatamente porque a prova consubstanciada é a declaração do COAF. Sem autorização prévia da Justiça. Vamos fazer a distinção jurídica da prova produzida.
unilateralmente. O COAF produziu aquilo, mandou ao Ministério Público e o Ministério Público, então, estava fazendo diligências em cima disso. O que disse o Toffoli? O Toffoli trancou o uso desta prova até novembro, quando a matéria será julgada, então, pelo pleno do STF, se pode se usar, se o Ministério Público pode ou não usar esta prova nos processos. Então, decidiu em relação ao processo dele e deu repercussão geral. Vai valer para todos os processos que tramitam no Brasil. Então, toda a prova do COAF que foi trazida unilateralmente pelo Ministério Público e não teve a homologação do juiz, ela não valeu. Então, como eu disse, em 27 de novembro teremos o julgamento desta matéria técnica. Em relação, então, ao inquérito propriamente dito do Flávio Bolsonaro, ele fica trancado. Repercussão jurídica e repercussão política. Na jurídica, eu, como jurista há 37 anos, quer dizer que ele está no direito legítimo, constitucional dele, de usar a legislação ou vedar a legislação que não lhe cabe. Politicamente, talvez ele sofra a crítica de como filho do presidente e como, vamos dizer assim, representante de uma nova era que se quer exatamente a lisura dos processos, onde não se tem nada para esconder, usar de um subterfúgio jurídico para não usar um documento oficial, talvez politicamente não lhe caia bem. Até o Queiroz se livrou dessa. Até o Queiroz parou para todo mundo, inclusive. Eu acho que o Toffoli fez uma besteira. Mais uma. Porque o COAF está lá justamente para investigar. Exato. Agora, quando o COAF detectar uma movimentação irregular, ele encaminha para a Justiça. Vou ter que buscar na Justiça. Tem que buscar a autorização da Justiça para encaminhar para o Ministério Público. Ah, seu Toffoli, pô, fala sério. Não dá uma dentro esse rapaz. Rapaz, esse rapaz. Não, tem intimidade com o presidente. Mas o Totó é fogo. O Totó só manda fora lá. Não dá. Com quem? Totó. O que é Totó, Gustavo Vitorino? O Toffoli só manda fora. Só esclarecendo que tem data já o julgamento 21 de 11 para julgar essa matéria. 21 de 11. 21 de 11. Então aí nós teremos essa matéria em relação ao COAF. Se esta prova que está dentro desse inquérito dos demais valerá ou não. Então, é isso que me chamou a atenção que tu disseste, que essa decisão não é só sobre o caso do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Não, ele deu, todas na verdade, o advogado do Queiroz... investigações que o COAF fez compartilhou algum dado que não tinha autorização judicial. Exatamente. É o que se chama repercussão geral. Né? Essa é a questão. E ele deu esse dia de ofício. Evidentemente que o advogado do Queiroz e do Bolsonaro não pediram isso. Eles pediram exatamente no caso concreto e o juiz deu e já deu repercussão geral para todas as ações no país. Minha manchete de hoje ela é um pouco duplada, tem a ver com esporte e com política. Esportes são manchetes curtas porque a minha linguagem é uma linguagem de drops. Delite, o melhor zagueiro do mundo, vale 75 milhões de euros, todo mundo queria comprar. O guri tem 19 anos, do Ajax, foi para a Juventus, não foi para Barcelona. Veja só, 19 anos, vale 75 milhões de euros. E a política que chega junto não tem nada a ver com o Juventus nem com o Ajax, tem a ver com Hong Kong. Hong Kong é aquilo que eu falo há tempos aqui no Atualidades. Está pintando todo dia manifestações. O governo chinês já disse que vai recrudescer. Vai recrudescer duro, porque manifestação tem que ser dureza, cavalaria em cima. É assim que é o modelo chinês, que é o modelo que eu aprovo, que é o modelo que, como a Roberta diz, cria sustentação econômica e política e as pessoas veem. Porque Hong Kong é a joia, a pérola do modelo chinês econômico. Se Hong Kong começar essa baderna que nem a esquerda fez no Brasil, é passeata, é cara pelada, é rolo, é pintada, é bababá, quem vai investir lá? Ninguém. Então o governo chinês já deu um recado. Vai ser dureza. Essa dureza que eu queria aqui no Brasil. Que para as pessoas de bem, a dureza é bem-vinda, dona Maida. Sabe que você, como comentarista de política internacional, é um excelente comentarista de futebol, viu? Que isso? Porque você não está fazendo nem um pouquinho ideia do que está acontecendo em Hong Kong. Olha só. A revolta da população de Hong Kong é porque eles querem que Hong Kong seja anexada, além do território, seja anexada politicamente também à China. Hong Kong hoje é um estado independente.
Quando a Inglaterra decidiu devolver Hong Kong para a China, devolveu com a condição de que fossem mantidas as regras de liberdade e democracia. Para te ter uma ideia, o governador de Hong Kong é eleito com votação, coisa que na China não existe. Sabia que, então, assim, que tu é um excelente comentarista de basquete. Um por vez, por favor. E de política. A China, e tu é um bom comentarista de voleibol. De basquete. Tá. Ah, não quer nada a ver com o que está dizendo. Então, eu estou te explicando o que está acontecendo. A China quer o poder absoluto sobre Hong Kong. Ela quer indicar o governador de Hong Kong. São os infiltrados. A população já disse que vai. Quer, a população está na rua. Sim, a população não quer. E a China quer botar jogo duro lá. Sim. Transformar Hong Kong e tu tá apoiando os Kung Fu. Eu quero a cavalaria. Os Kung Fu. Aí desde quando o Kung Fu anda a cavalo? Anda em cima de passeata. Eu gostaria de dar prosseguimento ao programa conforme eu havia combinado com vocês antes e vocês fizeram tudo errado. Carla, querida. Muito bem. E eu gostaria de indicar para aquelas pessoas que estão procurando um tricô bem quentinho e lindo, a loja Três Carolinas, e conversar com a Carol, ela que me deu, é bom fazer aniversário. Ela que linda me deu essa tua blusa linda. Eu também achei maravilhosa, minha cara, adoro o vermelho, então eu tô indicando hoje e mandando um beijo especial para Carol, da loja Três Carolinas. Muito bem. Marne Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos aos aniversariantes. Temos hoje personalidades fantásticas. Jean-Baptiste Corot, Père Corot, pai Corot. Esse foi um dos maiores pintores, né? Todas as suas telas, ou a maioria das suas telas, estão no Louvre e também na Galeria Nacional de Londres, né? Para que vocês sintam do século XVIII a importância deste pintor, o Jean-Baptiste Camille Corot, Père Corot. Foi um dos grandes pintores dos quadros. Quem conhece lá o Museu do Louvre, sabe, já deve ter visto ou prestou atenção. A última obra dele não deu muito certo, borrou. Vitorino, eu peço só uma gentileza. Vitorino, fica pensando numa coisa, que logo após o Marne Barcelos concluir a parte dele, se tu permitires, tu vais ter que me explicar o que é essa purpurina dourada, que tu tá com a boca coberta de purpurina dourada. E o queixo também. Depois, boca e queixo coberto de purpurina dourada. Depois tu me explica, vai pensando. Fala, Marne. Ginger Rogers. Lembram dela? Ela fez 9 filmes com Fred Astaire. 9 filmes com Fred Astaire. Aquela dançarina maravilhosa. Ginger, todo mundo sabe que é ruiva, né? A Ruiva Rogers, né? Ela era ruiva. Naquela época era cinema preto e branco, mas o nome dela se referia a isso. Linda, dançava espetacularmente. Foi a grande fase da carreira dela, quando fez dupla com o Fred Astaire, que foi o maior dançarino. Ele e Jane Kelly. Jane Kelly, uma outra figura extraordinária, mas o Fred Astaire foi o máximo dos filmes musicais com dança, na sua época, é claro. Depois, a Elisete Cardoso, uma das maiores cantoras desse país, que era chamada de a Divina Elisete. Naquela época, a Divina, a Sapoti, Ângela Maria, cada um tinha um apelido criado naquela época. E esse o Chicão vai falar, o Bodinho, grande jogador no Internacional. O Bodinho foi um grande jogador do rolo compressor do Internacional. Que fazia dupla com o Larry. Larry Bodinho, Larry. Isso grande aí. time do Colorado. Laerte Mulroney, que foi outro ator brasileiro, também já falecido. Arthur Moreira Lima, pianista brasileiro, continua até hoje fazendo os seus recitais e tocando por todas as grandes salas do mundo. Arthur Moreira Lima, essa é uma grande figura. Também o o cantor e compositor jamaicano Desmond Dekker e também o Juarez Soares, jornalista brasileiro que continua em plena atividade com seus 77 anos de idade. 77 anos, eu conheci. Ana Paula Arósio, completando hoje, Dona Magda, 45 anos de idade, Ana Paula, né? O tempo passa. Sumida, né? Não, ela é milionária. Ela é criadora, uma série de coisas, ela logo em seguida... $100. Essa moça teve um grande trauma na vida dela. Ela era noiva, o noivo se suicidou na frente dela. Na frente dela, ali Por causa que disseram que ela saía com aquele ator da Globo, como aquele apresentador que faz um programa no domingo, sábado à noite na Globo. Mas ela soube substituir bem. Bom, mas ela comeu pão que o diabo amassou com os 2 pés até se recuperar. Ela entrou em processo depressivo muito forte, Ana Paula Arósio, que as pessoas que conhecem sabem que ela é uma excelente moça e uma excelente atriz. É uma pena que ela não queira mais aparecer na televisão. Nunca mais ela quis. Não quer, e digo mais, as pessoas, tem determinadas pessoas, e eu sempre falo na misantropia, que quando se cria
cria aversão às outras pessoas, quer viver isolado, e ela quer viver isolada, ela prefere viver no mundo dos animais. O presidente Figueiredo sempre dizia isso: eu prefiro os meus cavalos aos seres humanos. E ela pensa dessa forma. O Vitor quer viver no mundo dos animais. Qual é o bicho que ele é? Parou? Zé Colmeia. Parou? Dona Magda, posso dar notícia? Não, doutor Mário está falando. Já terminei. Já concluiu? Posso dar notícia, dona Magda? Pois não, faça. O Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto Alegrense, reunido ontem, sem a minha presença, que estava aqui, e não consigo ser onipresente, estar lá e aqui. Chama-se ubiquidade. Exatamente. E como aqui tenho compromissos profissionais, aqui estava e lá não estava. A notícia qual é, por favor? Pois não. Mas seria aprovado também o projeto que foi colocado. Seria colado. Seria com certeza aprovado. O Grêmio escolheu os 2 nomes que irão para a Calçada da Fama este ano. E não poderiam ter sido mais felizes. Primeiro, o capitão Jeromel, que era o capitão em 2017, que está no Grêmio desde 2014, construindo uma história muito bonita. Chegou sem nenhum cartaz, havia jogado em equipes médias no futebol exterior e até no início sofreu muitas críticas. O único isso tem uma premiação na Alemanha, né, como um dos melhores defensores, mas não significava muito no mundo do futebol. Ele chegou já não sem nenhuma repercussão a contratação dele. Ficou treinando, ninguém se especulava ele e hoje é o grande Jeromel, está inscrito na história do Grêmio. E a segunda... Jeromito. E o segundo escolhido, aí sim, é muito bonito, aí os meus mais jovens vão entender, mas a gente tem que ler a história. Loivo, o Coração de Leão. Coração de Leão, apelido dado pelo Milton Ferretti Jung, um colega jornalista de mais de 40 anos aí de rádio. O melhor locutor, os maiores locutores do Brasil. É verdade. Meu querido amigo. Isso, ele que criou essa expressão para ele, Loivo, Coração de Leão. O Loivo jogou nas décadas de 60 e 70, né? Tem uma história ligada ao Grêmio e eu achei importante a homenagem, dona Maria, porque ele não tem ligado à época vitoriosa do Grêmio. O Grêmio, nesse ano internacional, liderava o futebol com muita vantagem. E vai voltar, se Deus quiser. O Inter conseguiu os títulos nacionais e uma sequência de regionais, mas a garra, o denodo, a dedicação com que ele tinha ao time do Grêmio fez com que ele fosse escolhido, e muito bem escolhido, pelos meus colegas de conselho do Grêmio. Então, parabéns ao Jeromel e parabéns ao Loivo pela história que construiu dentro do Grêmio. Muito bem. E hoje não tem como a gente não comentar a notícia vindo da China da morte de um estudante aqui da faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, morto em Pequim no último final de semana. Ele estava há 4 anos cursando a Faculdade de Letras na Universidade, na URGS, e conseguiu fazer um intercâmbio na Ásia. A previsão do retorno dele era agora no meio deste ano mesmo. E a China diz que ele se suicidou. É isso que a China diz, que ele se suicidou. As colegas lá, os outros colegas daqui, a família daqui, não acredita nisso. Não acredita nisso. Ele não tinha sintomas de depressão, segundo os familiares e amigos, ele era um rapaz alegre, divertido. Sim. Não tinha sintoma, não tinha... E fazia planos para o Tinha planos, tinha planos de trabalhar, de fazer, de levar a família para lá, para conhecer. Aí virou também notícia que poderia ser um crime homofóbico, uma série de coisas. Como se isso só não bastasse, a família agora está com uma grande dificuldade, que é de trazer o filho para o Brasil. Porque a universidade, até eu entrar nesse estúdio, não tinha se manifestado e tinha deixado bem claro que no contrato nem eles nem a China tinha compromisso de fazer um tipo de transporte dessa natureza. Então, efetivamente, que situação complicada. E vocês falavam de China. Na China tudo é muito obscuro, né? Tudo é muito complicado. Tudo é muito na realidade, complicado. é arcar com esses custos e principalmente com a comunicação, porque parece que isso está sendo difícil. A família está tentando contato com a universidade, com as autoridades de lá, mas parece que há justamente
Os fatos são Um nebulosos. silêncio, Exatamente, não explicam direito como aconteceu, se tem arrombamento, porque o próprio colega de quarto dele, o Raimes, ele é colombiano, ele falou que era um jovem muito ativo, que era um jovem muito inteligente, que gostava de conversar, que não tinha nenhum problema assim de sociabilizar com os outros, muito pelo contrário, ele tinha essa iniciativa de sociabilizar e conhecer a cultura do país, mas é o que justamente se reclama, que a universidade, a URGS, se manifestou através de uma nota, dizendo que vai tentar ajudar da melhor forma possível, está colaborando com junto as autoridades. Com o Itamaraty, a última notícia é que junto com o Itamaraty está... Mas só que as dificuldades é entender o que acontece. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém falou ainda, eu vou falar. Eu tenho seríssimas suspeitas de crime homofóbico. Tem os chineses são radicais com isso, eles não são tolerantes. Tu sabes que ao contrário, a mãe, eu concordo contigo que eles são assim. A mãe dele teria dito que ele vivia até muito bem lá e tinha um grupo até porque assustadoramente tem muitos amigos, né? Não, e ele falava chinês. Ele estudava justamente, foi estudar mandarim, né? Mandarim. Ele estava estudando mandarim, cercado de mistério, né? E vai continuar, porque a polícia da China não vai dizer nada. Ainda mais se for nesse teor, né? Exatamente. Se for um crime homofóbico, eles realmente... Se for um crime homofóbico, eles vão sufocar. Vem daí o suicídio, né? Dona Magda, sobre polícia não dizer nada, eu quero dizer que o Tribunal Militar negou o habeas corpus para aquele rapaz que foi pego com 39 quilos de cocaína na comitiva. O Tribunal Militar negou e então ele entrou, ao invés de entrar no pleno do Tribunal Militar, eles entraram direto, está se esperando a manifestação do STF sobre a concessão ou não de um habeas corpus para ele. O advogado está alegando que não tem acesso, não consegue ter acesso ao processo, não consegue ver os autos para poder encaminhar uma defesa. Então está fazendo um habeas corpus mais baseado no cerceamento de defesa do que qualquer coisa. Falando em concessão, hoje foi adiado o pedido da concessão da medalha do mérito Farroupilha para o ministro Sérgio Moro na Assembleia Legislativa. A mais alta honraria, que é a medalha. Todos acharam que ninguém ia se opor, mas quem pediu vistas foi Edgar Preto. Já sei que vou levar um laço de novo. Bom é o Jean Willis, né? Bom foi o Jean Willis. Bom foi pro Jean Willis, né? Eu não tenho partido, não tenho nada, mas são depois coisas quando o Chicão xinga o PT aqui, todo mundo mas, pô, o que esse cara tem que meter o B dele também? Cuidado dos cachorros. Que aqui, isso, olha que depois tu tem problema. E as purpurina dourada? As purpurina dourada que eu vim de um bar de carnaval que teve agora à tarde. Aonde? Tava esse quinolelê zeriguidô. É secreto, né, dona? Não é secreto. Tá andando em motel de tarde, José? Motel com purpurina? Não, querido, cada um tem a sua fantasia. Vá que uma Cleópatra andava lá que eu gostaria de ir no motel, Vá mas a que moça da churrasqueira e ela era uma colombina. O motel eu gostaria de ir, mas a moça aqui do quarto com churrasqueira não trouxe mais e a carne tá cara. Mas ela continua fazendo contato conosco, a Raquel. Gente, brincadeira à parte, foi da caixa de champanhe aqui que foi, tem. Olha aqui, vamos aproveitar o Rio Grande do Sul antes que se acabe, né? Por quê? Porque o Rio Grande do Sul perdeu 700 mil habitantes nos últimos 8 anos, 2010 a 2018. O estudo divulgado hoje não nasce mais ninguém dá conta de que o Rio Grande do Sul, além de perder habitante, está envelhecendo. Os jovens estão se mandando do Rio Grande do Sul. Isso é verdade. Junte-se a isso também empresários, jovens empreendedores até 30, 35 anos, estão preferindo empreender em outro lugar. Responsável por isso, Marne Barcelos, custo Rio Grande do Sul. Imposto aqui é alto, tudo é alto. Aliás, a gasolina até hoje não explicaram, né? Agora entrou o consumidor. Uma coisa entrou, uma pesquisa, uma não sei o quê. Vigarice. Mas quero te dizer que hoje, ao vir para cá, aquele posto que vende gasolina fiada para mim, sabe? Fiada é bom, né? Fiada, né? Tá explicado por que eles aumentaram o preço. Está R$4,49. Ainda tá caro. Não, mas ainda é o mais barato da cidade. Mas ainda tá caro. Mas, como eu estava falando, o Rio Grande do Sul perdeu 700 mil habitantes e teve um índice de envelhecimento assustador. Os gaúchos estão tendo poucos filhos, cada vez em número menor e cada vez em menor quantidade, digamos assim, no estado. Ou seja, o gaúcho gosta de se divertir, mas não gosta de pagar a conta. E o que está acontecendo? Quem disse que gosta de se divertir? Quem disse, Berenice?
na reta final... eu tô falando por mim, eu não sei o restante da bancada. Mas é difícil quando alguém gosta de pagar conta também. Acho que em todo mundo... A senhora gosta. Eu não gosto de pagar conta. A senhora falou aqui que... Não, eu sustento de vez em quando. Não é pagar conta, é sustentar mesmo. Filho, tá pensando o quê? Mas dona Magda, mas ela diz que é contra a prestação de serviço. Dona Magda, eu tenho uma notícia aqui importante. Concluiu, Gustavo Torino? Só ia dizer que a gente tá ficando velho. Tá bom. Então vai, Magda. Aqui, ó. É que a letra é muito pequenina. A quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou pedido de habeas do pastor Tupirani da Hora Lopes, que queria trancar mais uma ação movida contra ele por intolerância religiosa. Incrível, ele é acusado de convocar fiéis da sua igreja para uma passeata com cartazes como Alcorão, Guia de Estupros e Assassinato. O livro sagrado, Acho que ele está mexendo uma beleza. Tupirani é aquele pastor preso em 2009 por intolerância religiosa, injúria qualificada e incitação ao crime. 2012, foi condenado por difundir, por meio da internet, ideias de discriminação religiosa. Quer dizer, como é que chutou a santa uma vez? Não, isso é um outro da Igreja Universal que foi expulso da igreja. Aquele foi expulso. Agora, como é que alguém pode fazer invectivas contra um livro sagrado, contra a Bíblia, contra o Corão, contra o livro sagrado de Deus, a Torá, quer dizer, sabe? Então eu fico preocupado com isso, né? Sabe, as pessoas, qual é o problema? Porque Deus é o mesmo, o Deus é único, Deus é único. Então ele com isso vai acabar indo para a cadeia. Aliás, ele já devia estar na cadeia, esse cidadão, depois de toda essa intolerância religiosa. Condenado ele já está. E aí, falando em condenação e outras coisas, o prefeito, aquele abusador, ele não era obstetra nem ginecologista. A última que faltava, né? Sério? Ele era médico, aí 2 grandão, bem arrumadinhos e tal, do conselho do não sei o quê, da associação do não sei o quê, não sabem por quê que ele era assim, e aí descobriram que ele sequer era ginecologista. Ou não era especialista. Não era especialista, ele era médico. .com.br. Ou seja, queria trabalhar onde a gente se diverte. Dependendo. Não. A Dona Magda, como é que pode? Isso aí não é absurdo. Agora eu vou fazer um bookmack aqui. Eu vou fazer uma pesquisa. Vocês acham que um ser como este pode tomar uma champanhe, que é a única que tem no Brasil? Não, né? Tem que ser pra mim. Ele tem que tomar uma espuma de prata. Né? Isso. Cidra. É bom também. É bom também, os senhores fabricantes. Bem docinha. Docinha, legal. As meninas menos avisadas gostam. Olha aqui, ó. Ele vai levar gente que não conhece. Um recado importante. Vai levar um traveco. Olha o gabarito do salão. Não briga. Vai levar um processo. As pessoas dormirem, vão começar a gritar nos ouvidos das pessoas. Não dá. Assim, usa a cabeça pra outra coisa. Parou? Pelo menos o pouco que tu tem. Olha aqui. O ministro Weintraub hoje esteve na Universidade Federal do Mato Grosso, que estava reclamando, que estava ficando sem luz, que iam desligar a luz, coisa e tal. Sabe o que ele descobriu? Que a dívida de energia elétrica dessa faculdade vem de julho do ano passado. O atraso não foi no governo Bolsonaro. Não queria que cortasse. Ele mandou liberar 4,5 milhões em caráter emergencial, que deve chegar à universidade para quitar a conta de energia elétrica. E, segundo ele, outras universidades federais brasileiras enfrentam problemas que foram herdados. É que estão usando aquilo ali para contingenciamento, coisa e tal, e não é bem assim. Falando em enfrentamento de problemas, hoje eu escutei Luiz Carlos Reis, que é senador, né, que é presidente da Comissão da Agricultura, e ele disse que com outras 2 comissões eles vão começar a mexer na questão da Amazônia, das ONGs e tudo mais. E aí ele foi bem enfático, não, eu sou a favor da preservação da natureza. Com relação ao que falou o presidente Bolsonaro para Angela Merkel, ele ressaltou, eles jogaram tudo fora, eles queimaram todas as coisas, índio já não existe mais, e agora querem mandar no Brasil e acabam que mandam, porque os próprios dirigentes das ONGs normalmente são estrangeiros. Então a proposta dele é
aumentar o valor que o mundo dá para a Amazônia. Querem preservar a Amazônia, vão pagar para preservar a Amazônia. Eu achei uma ótima ideia. E tirar essa chinelada toda de lá, porque a Amazônia tem 411 ONGs. O Nordeste, que passa fome, que tem gente lá precisando, não tem nenhuma. Então, por favor, não vem com esse papo de estamos preocupados com a fome, com a sustentabilidade. Não podem estar até preocupados, mas vão ter que pagar a conta, porque já destruíram as florestas e tudo mais em busca de um progresso e agora viram que fizeram errado. E o que sobrou? Sobrou a Amazônia. Então é o seguinte, né? A Amazônia tem que existir, precisa de recurso para se manter, precisa de recurso para não ter desmatamento, precisa de recurso para realmente ela existir da forma que é. Então, o mundo vai ter que pagar e eu estou de acordo. E só para contextualizar, acho que essa comparação de fome no Nordeste com preservação da natureza são duas causas completamente diferentes, as duas são válidas e acho que o objetivo são diferentes, acho que as duas são importantes, mas até a respeito disso, em gestões passadas foi proposto que também universidades internacionais viessem aqui para a Amazônia para estudar os recursos farmacêuticos que existem dentro da fauna e flora, só que foi impedido justamente por essa concepção de que estariam explorando algo que seria dos brasileiros. Então se criou o projeto das universidades aqui, mas não teve renda. Muito bem. Pensem nisso enquanto eles digam até amanhã, logo depois do Jornal da Fama. Até lá.